pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Osni Júnior, professor de matemática da Rede Municipal do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar de ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV, material esse pertinente ao 8º ano, onde vocês encontram no material didático carioca, nas páginas 78, 79 e 104, ok? Então vem comigo, vamos lá. Para ver pausadamente o que são ângulos opostos pelo vértice. Então, a definição de ângulos opostos pelo vértice, também conhecido como OPV, são ângulos formados por retas concorrentes. Retas concorrentes daquela aula nossa anterior, né, de retas, posições entre retas no mesmo plano. Mas, mesmo assim, eu coloquei aqui, né, para que a gente possa lembrar o que são retas concorrentes. São retas que se cruzam em um único ponto. Retas que estão, claro, no mesmo plano e se cruzam em um único ponto, ou seja, possui um ponto em comum. Então, reparem aí a nossa reta R e a nossa reta S. Reparem que elas possuem aqui, ó, um ponto em comum. Olha aí. Então, as retas R e S são concorrentes. Ok? Passando aí, ó, os ângulos que apareceram aí, os ângulos X em verde e o Y em roxo. Esses ângulos são opostos pelo vértice. Por quê? Porque o nome que se dá a este ponto aqui de encontro das retas é chamado de vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice, o ângulo X e o ângulo Y. Outros dois ângulos que também são opostos pelo vértice é o ângulo Z azul e o ângulo W abóbora. Eles também são opostos pelo vértice porque está um de frente para o outro, ok? E claro, temos aí também ângulos vizinhos. O que são ângulos vizinhos? São ângulos que estão um ao lado do outro. Nesse caso, o X e o W são vizinhos, também chamado de adjacente. Lembra disso? O X e o Z também são ângulos vizinhos. E, nesse caso, ângulos vizinhos somam 180 graus. Reparem aqui, ó, que eles formam aqui, ó, um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Portanto, eles são suplementares, ok? Ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. Passando aí, reparem o seguinte. A reta R e a reta S e os ângulos X, Y, Z e W. O que nós sabemos entre eles? Nós sabemos o seguinte, que o X e o W, como são vizinhos, como estão um ao lado do outro, eles são suplementares. Se são suplementares, a soma deles vale 180 graus. O mesmo acontece com X e Z. Repara que eles dois também são vizinhos. Se são vizinhos, são suplementares. Se são suplementares, eles somam 180 graus. Então, nós podemos falar o seguinte, o X mais W dá 180. Beleza. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, pegar o W, que está somando, e jogar ele para o outro lado na operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Então, ele passa para o outro lado com o sinal negativo. Portanto, eu vou ter aqui o seguinte, que o X vai valer quem, professor? O X vai valer 180 menos W. Beleza. O mesmo nós vamos fazer com o X e o Z. O X e o Z também somam 180. Então, eu vou pegar o Z que está somando e vou jogar ele para o outro lado com a sua operação inversa. E a operação inversa da adição, mais uma vez, é a subtração. Então, ele vai passar para o outro lado, diminuindo. Portanto, eu vou ter que o X vai ser quanto? 180 menos Z. Aí, olha só, essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo, eu vou chamá-la de equação número 1. E essa outra equação aqui, eu vou chamá-la de equação de número 2.
Reparem o seguinte, as duas equações têm o mesmo valor, elas são iguais a x, então eu posso fazer o quê? Igualar as duas. Dizer que a equação 1 e a equação 2, elas são iguais. Portanto, 180 menos w é igual a 180 menos z. Como 180 está desse lado positivo, quando eu jogar para o outro lado, vai negativo. Ele vai na operação inversa. Então, eu vou ter que menos w vai ser 180, menos o 180 que estava do outro lado e veio para cá, menos z. Reparem o seguinte, que 180 menos 180 dá zero, então eu vou ter menos w igual a menos z. Aí eu posso pegar e multiplicar tudo por menos 1. Professor, por que você vai multiplicar por menos 1? Toda vez que eu quiser fazer a troca dos sinais, é só eu multiplicar tudo por menos 1. Quando eu multiplicar tudo por menos 1, o w vai ficar positivo e o z também. Portanto, eu vou ter que o w é igual ao z, ou seja, esse ângulo abóbora é igual ao azul. O que a gente conclui nesse caso? Que os ângulos opostos pelo vértice são iguais, são congruentes. O que são congruentes? São ângulos que possuem a mesma medida. Então, eu posso afirmar também que o x, né, e o y também serão iguais. Por quê, professor? Porque eles também são opostos pelo vértice, ou seja, também estão um de frente para o outro, beleza? Então, eles possuem medidas iguais, ok? Passando aí, olha lá, vamos para a nossa primeira atividade. A imagem abaixo mostra o cruzamento entre duas retas e o vértice V, aqui o vértice V, beleza? E as retas se cruzando. Ponto de encontro entre elas. O vértice V é o ponto de encontro entre elas. Ele quer o valor de x. O que você pode perceber? Que o ângulo A e o ângulo 130 são opostos pelo vértice. Está um de frente para o outro. Então, eles valem a mesma coisa. Logo, A vale 130 graus. Ok, beleza. O A vale 130. Aqui, ó, vou botar aqui 130 graus. Só que esses dois ângulos aqui, ó, são vizinhos. E os dois ângulos vizinhos somam quanto? 180 graus. Não é isso? Ângulos vizinhos somam 180. Portanto, se o A já é 30, ó, o A é 130, né? Melhor, o A já é 130. Quanto vale esse cara aqui para dar 180? Não é isso? Se ele, o A, até aqui, ó, ele é 130, falta quanto para 180? 130. Para chegar em 180, faltam 50. Então, esse ângulo aqui dá 50. Portanto, eu posso afirmar que o ângulo x mais 10 tem que ser igual a 50 graus. O 10 está positivo, né? Está somando, vai para o outro lado na operação inversa. E, mais uma vez, a operação inversa da adição é a subtração. Então, o ângulo x vai ser quem? 50 menos 10. O ângulo x vai dar 40 graus. Ok? Então, achamos aí o valor do ângulo x. Passando para a nossa próxima atividade, ele pergunta qual o valor do ângulo x na figura abaixo. Então, olha só, ele me deu esses dois ângulos roxos valendo 35 graus. Repara o seguinte, ó, esses dois ângulos roxos que apareceram aqui são opostos pelo vértice. Aqui está o vértice, ó, esse pontinho aqui é o meu vértice, e está um de frente para o outro. E ângulos opostos pelo vértice são exatamente iguais, possuem medidas iguais, ok? Da mesma forma, olha ali, esses dois outros ângulos azuis também são iguais. Por quê? Porque eles são opostos pelo mesmo vértice. Beleza? Aí agora, reparem o seguinte, esse ângulo aqui inteiro, ó, é um ângulo de quê, professor? De meia volta. E o ângulo de meia volta eu já sei que vale 180 graus.
Então, eu posso afirmar o seguinte, que esse ângulo de 35 graus azul, mais esse meu ângulo X vermelho, mais esse outro ângulo de 35 graus roxo, eles três somados têm que dar 180 graus. Aí, ó, 35 mais 35 dá 70. Então, x mais 70 é igual a 180 graus. Aí sim, o 70 está positivo, jogo para o outro lado na operação inversa. Ou seja, ele vai para o outro lado negativo. Então, o meu x vai ser quanto? 180 menos 70. Portanto, o x vale quanto? 110 graus. Acabou? Sim, achamos aí o valor de x que vale 110 graus. Ok? Passando para a nossa outra atividade, agora ele pede o valor de x e o de y nessa figura aí. Primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, que o ângulo aqui, ó, 3x menos 20, é igual ao ângulo de 70, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eu posso afirmar que 3x menos 20 é igual a 70. Por quê, professor? Porque eles são opostos pelo vértice. Aí, olha só, o 20 está negativo, ele passa para o outro lado com a operação inversa. E a operação inversa da subtração é a adição. Então, ele vai para o outro lado, somando 70 mais 20. 70 mais 20, se a matemática ainda não mudou, dá 90, beleza? E agora você percebe aqui que o 3 está multiplicando o x. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo. O x vai ser 90 dividido por 3. Ou também posso representar 90 sobre 3 em forma de fração. E 90 dividido por 3, se você fizer aí na sua casa, no cantinho do seu caderno, você vai encontrar 30 graus para o valor de x. Ok, só que esses dois ângulos aqui, ó, juntos dão um ângulo de 180 graus. Então, eu posso afirmar que o y mais os 70 graus tem que dar 180, porque juntos eles dão um ângulo de meia volta. Aí, olha só, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu 70 que está somando, jogo para o outro lado na operação inversa. E a operação inversa da soma, nós já cansamos de ver, que é a subtração. Logo, o meu valor de y é 180 menos 70, o y vale 110 graus. E encontramos aí o valor de x e o valor de y. Ok? Então, pessoal, chegamos aqui ao término da nossa aula. Devemos fazer as tarefas ditas no início da aula e, além delas, temos as tarefas do material complementar da semana do dia 13 do 7, a página 9, e da semana do dia 3 do 8, a página 15. Ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.